Vamos lá, Lucas 24, Evangelho de Lucas, capítulo 24. Eu estava falando de manhã a respeito de uma das coisas que nós falamos de manhã, a respeito da necessidade que nós temos, e Deus quer que faça isso, quer nos levar a esse lugar, que nós venhamos a enxergar algumas coisas. Nós precisamos distinguir, irmão, algumas coisas a respeito do reino de Deus e de uma falsa religião. Deus deixa muito claro na sua palavra que nós podemos ter olhos e ainda assim não enxergar. Nós podemos ter ouvidos e ainda assim nós não ouvirmos. Num ambiente como esse daqui, que nós estamos ministrando a palavra de Deus, que nós estamos falando a respeito do reino, é natural que algumas pessoas não entendam, não consigam enxergar o que Deus está querendo mostrar para mim e para você, porque é muito mais sobrenatural do que simplesmente um sermão preparado mecanicamente, teologicamente, de um bom sermão, de uma boa mensagem. Eu descobri na palavra de Deus, Deus me mostrou na palavra algo muito interessante. Quando Jesus vem ministrar e liberar uma palavra para o povo de Israel, você começa a notar, pega ali Mateus capítulo 6, estude Mateus capítulo 6, 7, 8 em diante. Quando Jesus começa o seu sermão da montanha, a princípio é uma palavra revelada, liberada para todos, e todos podem entender. Bem-aventurados puros, bem-aventurados pobres, bem-aventurado, as bem-aventuranças ali ele vai falando, todos entendem. Só que chega uma hora que ele quer falar mais claramente, mais profundo com o povo, e ele começa a falar por parábolas. E quando ele começa a falar por parábolas, você percebe que os seus discípulos olham para ele e perguntam para ele: mestre, por que tu falas por parábolas? Porque nós estamos olhando para o povo e está todo mundo com cara de paisagem. Ninguém está entendendo nada. E sabe que o Senhor Jesus responde para eles? É para isso mesmo que eu prego por parábolas. Para que eles não compreendam. Para que eles não ouçam e não vejam. Porque se eles verem, se eles ouvirem, essa mensagem vai descer o coração deles. Eles vão se arrepender e eles vão ser curados, mas é um povo que endureceu seu coração. Está ouvindo por costume, por um outro interesse, por um benefício pessoal. Então Deus fala para eles: olha, eu falo por parábolas mesmo, só que a vocês é dado conhecer os mistérios do reino. Irmão, tem uma palavra que é destinada e liberada para todos, acessível para todos. Eu costumo falar, já que crente gosta de comer, que é como se fosse um buffet. Pensa, irmão, você vai naquela churrascaria, crente não gosta de carne, né? Você vai naquela churrascaria, tem um monte de carne, um monte de coisa, um buffet enorme para você. Só que tem um buffet que todos têm acesso: patinho, colchão duro, carne de pescoço, está tudo ali. E todo mundo pode comer aquilo ali. Só que tem um outro buffet: alcatra, picanha, maminha, todas essas carnes, as melhores. Só que esse não é liberado para todos. Porque para você entrar nesse lugar, é necessário que você esteja com seu coração totalmente desarmado, aberto, que você tenha a disposição de obedecer. Um é para todos, outros é para aqueles que têm disposição de obedecer, de ouvir a palavra de Deus. Aqueles que querem ser mais do que simplesmente ouvintes. Deus fala que há mistérios ocultos desde a antiguidade, que hoje Ele está revelando para mim e para você, ou melhor, Ele está querendo revelar para mim e para você. Agora Ele ama a todos, mas não revela os seus segredos a todos. E mesmo assim, ainda continua em pé a palavra dele, que diz que ele não faz acepção de pessoas. Porque a acepção de pessoas é em relação ao seu amor, a sua graça, a sua bondade, a sua misericórdia. Mas os segredos, diz a palavra do Senhor, que ele revela somente para aqueles que o buscam e o temem.
Essa é uma das características daqueles que obedecem a Deus: buscá-lo e temê-lo. Então, quando você ouve a palavra de Deus, quando você busca a palavra de Deus e você o teme, então Ele vai revelar mais para você. Agora olha para mim aqui, Deus não tem por que revelar mais para mim e para você, se eu não quero fazer nada com aquilo que Ele está falando comigo. Por isso que Ele fala, não dê pérolas aos porcos. Não adianta você querer forçar uma pessoa a entender algo do reino, não existe como. Teve um lugar que eu fui ministrar e eu comecei a falar sobre o reino de Deus, semelhante hoje de manhã nós falando aqui sobre o reino, e levantou uma pessoa, já um homem, tinha idade para ser, acho que a minha idade ele tinha de ministério, e ele era novo ainda. Só que eu comecei a pregar sobre o reino e ele saiu. E ele falou, não, eu não suporto esse negócio. Não concordo com isso. E eu olhei aquilo ali, eu comecei a lembrar também que um dia Jesus estava pregando, e ele começou a falar, e ele chegou num ponto do seu sermão que ele começou a falar a respeito de comer a carne dele e beber o seu sangue para ter parte com ele. E os homens, quando começaram a ouvir isso, eles botaram a mão nos ouvidos e falaram, não, duro sermão é esse, quem pode ouvir esse negócio? E eles começaram a deixá-lo, e começaram a sair dali, a abandonar o Senhor. Foi quando o Senhor Jesus olhou para os seus discípulos, para aqueles que Ele mostra os mistérios, para aquele que Ele está revelando os mistérios do reino, para aqueles que já viram o reino, e Ele pergunta para eles, e vocês querem ir também? Então Pedro fala, não, mas para onde nós iremos, mestre? Se só tu tens palavras de vida eterna. Então eu creio que Deus, nesses dias, está querendo mostrar algo a mais para mim e para você. Deus está nos conduzindo a um lugar de intimidade, para que eu e você possamos ver algo, em nome de Jesus. Ter os nossos olhos abertos, irmãos. A minha oração essa noite é que Deus possa abrir um pouco mais os nossos olhos. Vocês lembram daquela passagem que Jesus curou um cego? Você vai ver Jesus curando o cego muitas vezes na Bíblia. É o que Jesus mais gosta de fazer, irmão, talvez. Dar vista aos homens. E teve pelo menos 2 momentos que eu gosto muito. O primeiro deles é quando Jesus cura um homem e pergunta, você consegue ver? E ele fala, eu vejo, mas eu vejo os homens como árvores ainda. Então Jesus o toca novamente e restabelece toda a visão, porque Jesus não quer que você veja em parte, Jesus quer que você veja de forma clara, porque o homem se compromete com aquilo que vê. Por isso que Jesus não quer que você seja apenas um ouvinte, Jesus quer que você se comprometa com o que você está vendo, em nome de Jesus. Mas há uma outra parte, um outro milagre que eu gosto muito a respeito da visão. Fala de um homem que ele não foi simplesmente tocado. Ele não foi simplesmente um ouvinte que Jesus olhou para ele e falou, olha, volte a enxergar. Ele poderia fazer isso. Mas Jesus, ele fez um milagre diferente. Ele cuspiu na terra, fez um lodo com o pó da terra, com o barro, e colocou esse lodo nos olhos do cego, para restabelecer a visão. Eu entendo que há uma cegueira hoje, talvez no meio do povo de Deus tão grande, que é necessário que Deus refaça a visão do homem. Você sabe que o homem, a matéria-prima do homem é o barro. Jesus é como se estivesse fazendo um olho novo para o homem, para que ele pudesse enxergar. No momento que ele fez o lodo, cuspiu na terra, fez o lodo e colocou o lodo nos olhos daquele homem, ele então voltou, é como se Jesus estivesse fazendo um olho novo para ele. Tem gente que está tão comprometida, tão desviada do propósito de Deus, da mensagem do reino, da verdade que o Senhor está querendo revelar para mim e para você, que é necessário fazer um milagre, um olho novo para ele. Pega isso no Espírito, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, essa noite, fale conosco, Senhor. Toma esse lugar, Pai. Nós precisamos te ouvir, nós ansiamos por ver, Deus. Nós não queremos ser apenas ouvintes.
Nós queremos ver, abra os nossos olhos essa noite. Abra os olhos desses homens e mulheres aqui. Nós profetizamos que essa noite é uma noite que o Senhor vai abrir os nossos olhos. Aqueles que não veem vão começar a enxergar. Aqueles que estão vendo como árvores vão ser tocados uma segunda vez. Aqueles que seus olhos estão tão comprometidos, que o Senhor os faça novamente, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, toca-nos esta noite. Abra as portas da Tua palavra, nós clamamos a Ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Lucas 24. Versículo 13. Diz assim: E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e dos nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse a Israel, mas agora, com tudo isso, é já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. No versículo 28, e chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com ele. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu, e lhe deu. E abriu-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Irmãos, quando Jesus morreu, antes de Jesus morrer na cruz, ele deu uma ordem para os seus discípulos: ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Quando Jesus morre, chega ao 3º dia, 2 deles, 2 dos discípulos também que ouviram, andaram com o Senhor Jesus, eles deixaram Jerusalém e desceram e foram para Emaús. E a caminho de Emaús, como o amor de Deus é tão grande por nós, como o amor de Cristo é tão grande por nós, que Ele não deseja que nós continuemos cegos, sem ver, sem o reconhecer. Porque hoje, infelizmente, há muitas pessoas, que como aqueles discípulos, que estavam no caminho, Jesus apareceu no lado deles, ia conversando com eles, mas eles não perceberam quem Ele era. Da mesma forma acontece hoje. Jesus talvez está tão próximo de muitas pessoas, e essas pessoas não conseguem perceber quem Ele é. Jesus está falando, Jesus está se expressando e manifestando através das coisas mais simples que nós possamos ver e compreender, e muitas vezes nós não conseguimos enxergá-lo. Nós ocupamos tanto a nossa vida, que nós não pensamos mais nas coisas de Deus e paramos para ouvi-lo. Parar para conseguir enxergá-lo, enxergar as coisas que Deus está querendo mostrar para mim e para você. Pode ser talvez a coisa mais simples que a natureza pode expressar, mas talvez é a forma com que Deus está querendo falar comigo e com você. Se você lembrar, quando Moisés foi ter com Faraó e pediu para Faraó liberar o povo do Egito, para que sacrificasse, nós falamos sobre isso hoje de manhã: deixe o meu povo ir para que eles sirvam a Deus no monte. Moisés estava falando do arrebatamento do povo da terra do Egito, a salvação do povo.
O sacerdócio, Deus estava querendo mostrar o resgate do sacerdócio. Deus estava querendo, olhando para o povo, Ele não via escravos, Ele via sacerdotes. Da mesma forma que Deus olha hoje para a igreja, Ele não vê crentes. Ele está atrás de sacerdotes, de filhos de sacerdotes, que o adorem em espírito e em verdade, que entendam os tempos, que compreendam a sua palavra, a sua vontade, que tenha temor e o busque de todo o coração, para que Ele possa revelar os seus segredos para nós. E sabe que Faraó, qual foi a estratégia do rei Faraó? Ele chamou os seus servos, os líderes que eram responsáveis pelo trabalho no Egito, ele falou: dobrem, intensifiquem a carga sobre os judeus, sobre o povo de Israel, para que eles não pensem no seu chamado. Aumente a carga sobre eles, para que eles não tenham nem tempo para pensar no que Deus quer que eles façam. Irmão, Faraó acreditou mais do que o próprio povo. Faraó temeu tanto o que Deus estava falando, que ele jogou pesado, ele intensificou a carga. Façam eles mais escravos. Por isso que hoje é o mesmo princípio, intensificando a carga sobre pessoas, para que eles não pensem que eles são sacerdotes, para que eles melhor não descubram que eles são sacerdotes. Deus não chamou ninguém para ser escravo. Nós não estamos falando que não é para você trabalhar, o trabalho não é pesado. Aqui está falando de cargas, de princípios, de falsas doutrinas, de falsos valores, de um jugo que torna você cansado, desanimado. E Faraó falou para os seus servos: intensifiquem, para que eles não pensem nisso. É a mesma estratégia que nós vemos hoje. Só que Jesus ama tanto o seu povo, ama tanto como Ele amou aqueles discípulos a caminho de Emaús. Os discípulos deixaram Jerusalém. Sabe por quê? Eles vinham conversando no caminho. E é interessante que Jesus aparece bem naquela hora. E eles desanimados, tristes, porque eles estavam falando: olha, nós pensávamos que era Ele o Messias. Nós pensávamos, até nós acreditamos. Há muitas pessoas que acreditam de boca, mas não acreditam de coração, como aqueles discípulos ali. Por qualquer coisa, por qualquer circunstância, deu o terceiro dia, abandonam as coisas. Vamos sair de Jerusalém, vamos voltar para casa, vamos voltar à velha vida, vamos voltar ao velho ministério, à velha forma de acreditar, porque não é Ele, não era Ele. E desanimaram, e Jesus aparece ali e pergunta: o que vocês estão falando? Ah, tu não ouviu? Imagina, eles perguntando de Jesus para Jesus. Eu acho que tem crente que ele pensa, irmão, que pode chegar no céu e perguntar para todo mundo: você viu Jesus aí? Irmão, ninguém vai para o céu que não tem intimidade, irmão. O arrebatamento fala de uma igreja, de uma noiva. Jesus não vem buscar um pedaço de farrapo sujo no meio no canto do caminho, envolto em sangue. Jesus vem buscar uma noiva pura, imaculada, santa, vestidas com vestes de justiça, linho fino. Nós barateamos, nós sucateamos o evangelho do reino. Nós sucateamos o que Jesus chama de salvação. Nós corrompemos o que Ele diz a respeito da sua graça. E Jesus vem justamente num tempo em que há confusão na cabeça dos crentes. Ele nos ama tanto que Ele apareceu do lado deles. Vocês estão falando do quê? É Jesus, o Nazareno. Nós pensávamos que Ele era o Messias. Você não ouviu dele? Eles começaram a conversar e Jesus continuou com eles. Continuou até eles chegarem na aldeia. Irmão, Jesus está conduzindo você até o lugar em que Ele quer se revelar para você.
Por isso que não adianta eu querer forçar isso na sua vida, não adianta também você querer forçar isso na vida de ninguém. E ele foi até ele chegar em casa, e ele fez como quem iria continuar a viagem. Ele não queria continuar, ele queria entrar na casa, porque ele ainda é aquele que bate a porta e deseja que a sua noiva abra a porta. Você vê isso no livro de Cantares, que havia uma noiva que estava vestida, só que ela estava dormindo na sua cama, preparada, mas não vigiou. A que horas viria o noivo? Pensava que estava pronta, como hoje uma igreja que pensa que tem, mas é pobre, cega e nua, como diz Apocalipse. E dizem no livro de Cantares que o noivo pegou na fechadura, chamou ela, e ela não ouviu. E ele saiu, para que ela fosse atrás dele. E ela percorreu ele por amor e paixão. É esse tempo que eu creio que Deus está restaurando na nossa vida, o tempo que nós vamos voltar a procurá-lo com paixão. Nós estávamos no retiro de pastores e eu ouvi um testemunho que me marcou muito. Um homem que tinha uma grande igreja, ele tinha mais de 20 anos de ministério, várias igrejas ele cuidava. Um homem talvez que ministerialmente é tudo que talvez muita gente sonha. Só que ele estava desanimado, como esses 2 discípulos a caminho de Emaús. Ele não via mais nada, ele não via saída para ele. E ele foi naquele retiro e ele orou antes de ir para o retiro e falou: Deus, é a última oportunidade que eu dou. Eu estou desistindo de tudo. Eu vou para Balneário, quando eu voltar para a minha cidade, eu vou entregar todas as igrejas do ministério. Eu não quero mais. Jesus nos conduz até um lugar em que você não aguenta mais você mesmo. Deus é ruim, pastor, em fazer isso? Não, Ele é amor por fazer isso. Ele te ama tanto, irmão, que Ele te recebe do jeito que você chega. Mas Ele te ama tanto que Ele não permite que você continue da mesma forma. Então Deus vai te conduzindo, Ele vai dando corda para você ir até onde você não suporta mais. Até onde você diz para você mesmo: chega. E aquele homem foi para aquele retiro falando: chega, deu, eu não aguento mais fingir de ser um bom pastor, fingir de ser um bom líder, fingir ser esposo, fingir ser um homem de Deus. Ele não via mais nada, e a pior coisa que tem é quando você chega num momento como esse. E um dia à tarde ele me procurou em lágrimas. Ele falou: pastor, ele começou a falar como se estivesse falando para mim: eu estou vendo de novo. E aquele homem começou a sentir a paixão por Jesus novamente. Depois de 25 anos de pastorado, depois de ter igreja grande, ministério grande, ele estava sentindo a necessidade de voltar a se apaixonar por Jesus novamente. Porque Jesus não te chamou para ter uma grande igreja, um grande ministério. Jesus te chamou para que você se relacionasse com Ele, para que você caminhasse com Ele, para que você fosse amigo dEle. Foi para isso que Ele me chamou, foi para isso que Ele te chamou. Porque isso é que mantém a nossa esperança acesa, firme. Não é o ministério que vai manter você esperando do céu o seu socorro. Quando você tiver tudo e acabar de conquistar tudo nessa terra, e aí? O que você vai fazer com a sua fé? Vai voltar para casa? Como os discípulos estavam fazendo? Vai sair de Jerusalém? Vai deixar o lugar da sua promessa? É a única coisa que te conduz para dentro do Santo dos Santos. É a esperança que você tem. Sabia disso? Hebreus capítulo 6, estude isso. A esperança, ela é capaz de nos mover para dentro do Santo dos Santos. Jesus está alinhando, dentre muitas coisas esses dias, a nossa esperança. A esperança de um povo que é sacerdote, que é filho de Deus. E ele veio e foi até a frente da casa deles. Como ele está fazendo comigo e com você. O velho lugar
o velho ambiente que você estava acostumado. Ele se dispõe a voltar no seu antigo lugar. Ele se dispõe a retroceder com você, irmão. Ele está disposto a fazer o caminho de volta com você, só para que você e eu possamos enxergá-lo como Ele é. Quer mais amor do que isso? Ele foi até lá, e na hora que Ele fingiu continuar, como Ele finge para mim e para você, Ele esperou o convite, entra. Irmão, na hora que você fala entra, às vezes você não precisa nem falar. Às vezes ele percebe que no seu coração tem um convite. Ele percebe que há uma expectativa, e tudo que Ele quer é uma expectativa. O que Jesus quer fazer nos crentes hoje é restaurar a expectativa do seu reino. Restaurar a expectativa por ansiedade, voltar a sonhar, irmão. E Ele fala dos profetas que Ele vai restaurar os sonhos, restaurar as visões. E aqueles dois discípulos entraram, então convidaram Ele. Diz na palavra de Deus, há um lugar de intimidade, que acontecem os milagres que Deus quer em alto nível. Irmão, publicamente aqui acontece um tipo de milagre. Deus pode curar cego, levantar paralítico, muitas coisas, mas há uma coisa que Deus não faz em público. Há uma coisa que Deus só faz no secreto. Deus só faz quando você convida Ele para entrar no seu secreto. Quando você dá lado para Ele. Quando você tem expectativa de sentar com Ele. E Ele então fecha a porta da casa. Eles sentam, aqueles dois discípulos, com o Senhor na mesa. E quando Ele senta na mesa, Eles servem a janta. Ambiente informal, irmão. Ambiente de intimidade, na mesa. Sobrenatural. E na hora que Jesus pega, parte o pão, os seus olhos se abrem. Esse é o milagre do secreto. Por isso que Deus pede tanto para mim e você entrar no seu secreto, porque é no secreto que Ele abre os seus olhos. Tem muitas coisas talvez que você fica lutando. Por que eu não sinto isso? Por que eu não quero isso? Por que eu não enxergo como os outros enxergam? Irmão, experimenta entrar no secreto. Experimenta alimentar a sua vida com Deus no secreto, de ter vida com Deus. Não de ser crente de um culto. Você pode ser crente de cultos, dizimista fiel, ofertante fiel, envolvido no trabalho do templo. Mas se você não tiver secreto, os seus olhos ainda estarão fechados. E Ele ainda estará na porta esperando para que você sinta desejo por Ele. Ele entra por intimidade. Ele não entra para fazer culto. Ele entra para estar sozinho com você. Intimidade. E quando Ele entrou, partiu o pão, eles olharam um para o outro, Jesus desapareceu. E eles falaram: percebeu que quando Ele falava conosco, o nosso coração queimava? Tem muitos crentes que só estão sentindo o queimor no coração, seus olhos não veem mais. Mas eles sentem a palavra queimar no coração quando eles ouvem. Mas Jesus não quer que você simplesmente escute e sinta o seu coração queimar. Ele quer que você convida Ele para entrar. Ele quer intimidade com você ao ponto de poder repartir o pão para você e os seus olhos se abrirem e você começar a compreender e entender a sua palavra, a sua vontade, desejá-lo como Ele deve ser desejado. Houve muito tempo em que eu ouvi uma coisa no meio dos crentes: que você poderia servir a Deus sem precisar entendê-lo, sem precisar compreender alguma coisa. Simplesmente obedece. É um princípio de escravo, irmão. Obedece, não precisa entender, faz aí. Isso não é obediência, isso é condicionamento. Onde as pessoas vêm para a igreja, estão acostumadas, já tem até a sua cadeira, tem até a marca da mão do pastor na cabeça. Levanta a mão, todo mundo levanta a mão, mas nem sabe por que está levantando mais a mão, irmão. Nem tem vontade de levantar a mão, mas levanta porque o irmão pediu.
O pastor pediu, então levanta, repita comigo, e todo mundo repete. Mas nem sabe mais o que está falando. Já se tornou condicionado, só que Jesus não chamou eu e você para condicionar ninguém. Condicionar, irmão, se fazem com os animaizinhos. Eu tenho um cachorrinho lá em casa, um poodlezinho pequenininho das minhas filhas. Eu ensinei ele. Ele é altamente condicionado. Eu falo para ele ficar, ele fica. Para ele sentar, ele senta. Falo para ele não comer, ele não come. Parecido com muito religioso, irmão. Infelizmente. Eu falo isso com dor no coração. Eu falo porque eu choro pela igreja. Porque Deus nos chamou para a liberdade. Deus nos chamou para a liberdade com Ele. E eu escutei por muito tempo, não precisa entender, só obedeça. Não, irmão, Deus chamou você e eu para que nós possamos entender. Ele não quer, Deus, a plataforma do reino não trabalha sobre ignorância. O reino não trabalha com ignorância, o reino trabalha com entendimento, com compreensão. Quem gosta de ignorância é Satanás. Quem gosta de falta de entendimento é Satanás. Deus quer abrir os nossos olhos, tocar na nossa mente. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios capítulo 4 que o Deus desse século tem cegado o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a glória do Senhor. É a glória que nos transforma, para que você não enxergue. Se Deus está querendo restabelecer a visão, o diabo está cegando todo mundo. E ele está falando para crente, tá? Não é para ímpio, porque o ímpio já está perdido. Deus está falando que o diabo, o Deus desse século, tem cegado o entendimento dos incrédulos, dos crentes que não querem entender. E não conseguem perceber o propósito de Deus para suas vidas. Nesses dias uma das minhas filhas veio para mim e perguntou: pai, o que o pai quer que eu seja? Eu falei: filha, eu quero que você seja o que Deus quer que você seja. Você tem que descobrir o propósito. Deus quer revelar para você. Deus quer te levar a esse lugar. Deseje isso, deseje descobrir. Irmão, eu acho que Deus está provocando os crentes para que eles se levantem da cadeira, para que eles não se conformem em estar sentado na cadeira durante tanto tempo. Sabe, antigamente tinha um ditado que de cavalo de padeiro já sabe o caminho direitinho. Tem a experiência também que eu já tive, não sei se quantos já tiveram, que você está fazendo uma viagem cansado com sono, e você passa por um monte de lugar, quando você chega em casa você fala: meu Deus, já passei por esse lugar, eu nem percebi. Assim tem sido muito crente, que vem para a igreja, nem sabe que veio. Nem sabe por que veio. E Jesus está nos levando a um lugar para abrir os nossos olhos. Se você for ver no mesmo capítulo, no versículo 45 de Lucas 24, Jesus aparece também para os seus apóstolos, para também abrir os seus olhos, num lugar secreto, dentro da casa onde eles estavam reunidos sozinhos. Se você for pegar em Lucas capítulo 11, vai aparecer Jesus entrando na casa de fariseu, porque ele também come com fariseu. Surpreenda-se, Jesus ama até curiosidade, tem uma expectativa para conhecer aquele homem, porque ele era chefe dos publicanos. Publicano, irmão, era alguém odiado pelos judeus. Judeus tinham aversão a publicano, porque publicano era aqueles que cobravam impostos, era a Receita Federal da época. Aí você entende por que eles odiavam tanto. E eles diz que um dia ele soube que Jesus iria entrar em Jericó. Então ele começa a bolar um jeito de conhecer o Senhor. E ele era um homem muito rico, diz a palavra. Ele então percebe que Jesus está entrando, a comitiva do Senhor está entrando. Tem muita gente querendo ver. Ele poderia com seu dinheiro, irmão, comprar um melhor lugar, mandar todo mundo sair. Mas ele se humilha. Diz a palavra que ele subiu numa figueira brava. Ele se humilha, e você sabe que todo aquele que se humilha, Deus exalta.
Ele não tem por usurpação o cargo que ele possui, o dinheiro que ele possui. Ele então sobe numa figueira, porque ele tem no seu coração: eu preciso olhar esse homem, eu preciso ver esse homem. Quem é esse homem que ama pecador? Porque amar um justo, talvez muita gente ama, mas amar pecador... Então quando ele percebe Jesus entrando, Jesus olha todo mundo, mas ele olha aquele homem de maneira especial. E ele fala para Zaqueu: Zaqueu, desce daí, porque hoje eu quero posar na sua casa. Agora Jesus não é mais só o homem que come com o pecador, ele é o homem que dorme com o pecador. Eu imagino que Zaqueu deve ter quase caído da árvore. Como que Jesus foi olhar para eles, tendo uma multidão na beirada da estrada? Jesus foi olhar bem aquele homem, porque Jesus, irmão, ele está procurando quem tem expectativa. Deus está procurando aqueles que estão querendo adorá-lo em espírito e em verdade. E ele entra na sua casa no secreto, e diz a palavra que eles foram jantar. Eles entraram para o secreto, foram comer, como era a tradição dos judeus. E diz a palavra que quando Jesus entrou na sua casa, os seus olhos também se abriram. Você percebe pela narração. E sabe o que acontece, para a vergonha dos fariseus, para a vergonha dos religiosos? Quando os olhos de Zaqueu abrem, ele pega, olha para o Senhor Jesus e fala: mestre, hoje eu dou metade de tudo que eu tenho para os pobres. O crente, irmão, vai falar no seu coração: é claro, pastor, um homem muito rico, se ele der metade da sua riqueza, ele ainda continua rico, tranquilo. Mas ele também falou para o Senhor: mas eu quero restituir 4 vezes mais todo homem que eu defraudei. Ele estava assinando um atestado de possibilidade de pobreza naquele momento. Mas sabe o que aquele homem pensou? O que ele vai querer mais? O Nazareno está ali na sua casa, Jesus está com ele, Jesus abriu os seus olhos. O que ele vai querer mais? Porque quando Jesus abre os nossos olhos, as coisas perdem o valor. As coisas perdem o valor diante dele. É esse milagre que Deus está querendo fazer comigo e com você. Agora, abre em João, capítulo 3. Agora nós vamos entrar na mensagem, irmão. João capítulo 3, um texto bem conhecido seu. Eu amo esse texto. Uma das coisas que eu tenho experimentado, irmão, é o amor pela palavra de novo, nascer e crescer. No mundo, irmão, nós temos um ditado terrível que entrou, infelizmente tem muitos ditados, sofismas, mentiras que têm entrado na igreja. Um deles é que as coisas podem começar boas, mas elas terminam, vão perdendo o sabor, perdendo a intensidade. Um dia eu estava vendo um irmão conversar com um menino recém-casado na igreja, e eu fiquei só observando, eu observo muito. E aquele senhor já falando para aquele menino recém-casado, cheio de sonho, cheio de vontade, cheio de paixão. E ele falando: olha, isso é agora porque é no começo. Daqui a pouco você vai ver. Vai esfriar o amor. Isso daí é fogo de palha, vai acabar. Eu não aguentei, irmão. Começou a me dar uma ira santa. Eu falei assim: calma aí, irmão, calma aí. Deu vontade de pular no pescoço dele, irmão. Calma aí, irmão, porque eu tenho experimentado algo diferente. Porque no mundo pode ser assim, mas no reino de Deus, o amor que você sente hoje é maior do que você sentia ontem. Porque é um amor misturado com entendimento, com compreensão. Uma coisa é quando eu casei, eu nem sabia o propósito de uma aliança direito. Hoje eu sei o propósito de um casamento. Eu sei o que significa um casamento. Eu sei o que Deus, Ele instituiu o casamento. Para que Ele fez isso? Da onde que surgiu? É muito mais sólido, é muito mais forte. E você vem falar para esse moço que acabou de casar que vai perder o sabor? Isso é incredulidade, isso é uma pessoa que está totalmente cega.
E Jesus vem justamente com esses, como nós vamos ver aqui. João capítulo 3, versículo 1, diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Esse foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque a ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, não pode, o quê? Ver. Não pode ver o reino. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo da água e do Espírito não pode entrar no reino. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Nicodemos parece que só sabe perguntar isso, irmão. E Jesus novamente responde, disse-lhe: tu és mestre em Israel e não sabes disso? Na verdade te digo, Nicodemos, com toda a paciência do mundo, nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Vocês percebem que existe dois sermões aqui? Vocês perceberam no diálogo de Jesus que há duas coisas a serem ditas? Até o propósito de nascer de novo são dois. O primeiro, de possibilitar você ver, mas não significa que você começou a ver que você vai entrar, porque você nasce de novo para ver e para desejar entrar. Só deseja entrar aquele que começou a ver, aquele que teve os seus olhos abertos. Então Jesus chega para Nicodemos, o homem que ele representa o top da religião da época, um homem que é príncipe dos fariseus, só que não é crente. Como que pode, pastor? Um homem com título de príncipe, mais do que apóstolo, mais do que arcanjo, mais do que patriarca, como alguns têm sido hoje. Irmão, tem coisa que crente está fazendo que até o diabo duvida, irmão. Eu costumo falar que tem crente, quando chegar no inferno, vai ter um cartaz dele na parede. Você já foi no McDonald's? Tem a foto do cara, funcionário do mês, porque ele inventou coisa que nenhum demônio conseguiu inventar. É isso que nós temos visto hoje. Aonde, irmão, o avivamento, só existe um tipo de avivamento: quando o crente se torna crente na palavra. Quando aquele que se diz crente se converte, volta para a palavra. Aí ele não vai fazer essas aberrações que nós vimos hoje. Pessoas se auto-ungindo apóstolo, se ungindo patriarca. Agora você vê Nicodemos, um homem que representa o top da religião da época, e Jesus fala para ele: olha, Nicodemos, existe uma diferença entre nós, a minha turma e a sua. Porque os que seguem uma falsa religião pregam do que não sabem, e nós pregamos do que nós sabemos e testificamos do que nós vemos. Jesus não quer que você simplesmente pregue sem entender. Não é você pegar um sermão e reproduzir. Hoje, infelizmente, se tornou mais fácil. Uma pessoa vai no Google e digita o nome de um pastor ou um assunto que ele quer pregar, e na hora aparece um monte de opções. Ele pega, imprime aquilo ali e tem coragem de subir num púlpito e alugar a sua igreja, encher o ouvido de lixo do povo. O povo não precisa mais de ouvir um sermão baixado pela internet.
Eles precisam ver homens de Deus queimarem no altar, falando do que estão vendo, testificando do que vê e falando do que sabem. Experiência de quem está com Deus. Paulo falou: eu falo de Deus como na presença dele. Uma coisa é eu falar de Deus como se ele não estivesse aqui. A outra coisa é a sensação que eu sinto muitas vezes que Deus está sentado aqui, só ali sentado, como se fosse um pai sentado no seu sofá, na sua poltrona, e vendo o seu filho. Olha, esse é o meu filho. E Deus curtindo o momento com você. É isso que eu sinto, porque Deus para mim não é simplesmente Deus. Deus para mim é muito mais do que Deus. Deus é aquele que entrou um dia na minha casa e abriu os meus olhos. Por misericórdia, Ele mudou a minha sorte. Eu já tinha ministério, eu já trabalhava bastante, mas Ele um dia aprove a Ele entrar na vida de um menino depois de 15 anos de crente. Ele entrou de uma forma especial e abriu os meus olhos. Eu comecei a ver o que nós chamamos de reino de Deus. Eu comecei a entender que Deus não salva ninguém com outro propósito a não ser entrar no reino. Deus só tem um propósito: te salvar, te colocar sobre a sua herança. Agora a nossa passividade é a reprovação de uma pessoa salva em assumir os negócios do seu pai. A passividade faz pessoas salvas carregarem uma falsa identidade de escravo. Gálatas 4:1, ainda que sejam filhos herdeiros, nada diferem de escravos, pela sua imaturidade. Nós estamos num tempo em que Deus está nos provocando. Deus está levando você a questionar como Ele levou Nicodemos. Nicodemos, irmão, Deus amou tanto Nicodemos que Ele insistiu com Nicodemos por 3 vezes. E Ele forçava Nicodemos a chegar no lugar para questionar. Sai dessa mentira, Nicodemos. Sai da sinagoga de Satanás, Nicodemos. Sai de um lugar que oprime as pessoas com falsas doutrinas. Sai desse lugar, filho. Se eu estou falando para ti de coisas terrestres e você não acredita, quanto mais se eu começar a falar delas que eu quero falar, você não vai entender nada. Ele está só nos provocando, irmão, para ver se você quer mais ou não. Ele está só nos provocando. Eu sinto isso, como se Deus estivesse provocando a sua igreja. Deus está provocando a nossa sede. Deus está provocando a nossa fome. Antes de você ser um pastor, antes de você ser crente, de carregar qualquer título, você foi chamado para ser uma coisa. Aquilo que Abraão foi. Gênesis 17, Deus falou para Abraão: Abraão, se você quiser ser perfeito, só tem uma maneira. Anda na minha presença e ser perfeito, filho. Sabe o que significa ser perfeito? Totalmente semelhante à verdade. Cristo um dia falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O propósito de Deus é que você se torne totalmente semelhante a Ele. E um dia você vê Deus dando feedback disso. E Ele fala, Ele iria descer para destruir Sodoma. E Ele fala: antes de destruir Sodoma, eu preciso ir conversar com Abraão. Eu não posso fazer nada sem antes conversar com meu filho, meu amigo. Deus chamou Abraão de meu amigo. Sabe por quê? Sabe o que fez Abraão ser amigo de Deus? Porque Deus falou um testemunho a respeito de Abraão. Porque ele não perdeu nenhum da sua casa. Ele confirmou toda a sua descendência no meu caminho. Ele foi um homem que entendeu o que significa morrer pela sua geração, morrer pela sua descendência. Ele creu em mim e ele pôde ser meu amigo.
Deus não está querendo encher uma comunidade de crentes. Deus está querendo encher uma comunidade de amigos. A palavra também fala que Deus não faz nada sem antes falar com seus profetas. Deus, irmão, eu não sei o que isso representa para o seu coração, mas só de saber que Deus está à procura de pessoas para conversar. Deus não é estranho, porque não é esse Deus que a religião nos apresentou. Absolutamente não é esse. O Deus que a religião te apresentou é parecido com um rei Momo, sentado num trono, com um cetro na mão, que não se envolve com você, que está ali simplesmente para te dar prazer, para te agradar no que você quer. E se você errar, Ele está com um pedaço de pau na mão para te corrigir. Mas o Deus que depois eu conheci é um Deus que se envolve, que quer intimidade comigo, com você, que tem um processo para que você cresça. Ele te apresenta um processo. Nós vamos ver isso agora. Existe um processo que Deus está querendo me levar e te levar, irmão, em nome de Jesus. Deus está querendo matar em mim e você tudo que nos separa dele, para fazer te transportar para um novo lugar, para te transportar de uma condição de um sacerdócio antigo para um novo sacerdócio, um outro ambiente. Em nome de Jesus eu profetizo que você vai pensar em Deus como nunca antes. Eu profetizo uma coisa, irmão, que você vai sentir saudade dele. De repente, assim como o Espírito veio em Pentecostes, de repente você vai estar em algum lugar e vai começar a chorar de saudade dele. Talvez isso seja estranho para crente, mas não é estranho para filho. De repente você sente saudade dele, e você, em qualquer lugar, nós te adoramos, Senhor. Como nós desejamos isso, Deus. Como nós desejamos isso, Pai, te conhecer dessa forma. Nos conduza a essas águas, Pai. Em nome de Jesus. Tudo o que tu querias, Senhor, era que Nicodemos te visse. Tu estavas na frente dele e ele não conseguiu ver. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia dos nossos filhos. Tem misericórdia dessa igreja aqui. Ela está tão perto, mas ao mesmo tempo tão longe. E por 3 vezes tu insistisse com Nicodemos, mas ele não conseguiu ver, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Abra em Ezequiel 47, irmão. Se prepara. Em nome de Jesus. Nós vamos ver o que Deus está fazendo com muitos de vocês aqui já. Alguns Deus vai começar a fazer, mas outros já estão vivendo isso daqui. Ezequiel 47 não é um texto antigo. Ezequiel, quando ele profetizou Ezequiel 47, a visão que Deus deu, escute isso, olha aqui para mim. Deus estava mostrando algo que iria acontecer, e algo que era um espelho da eternidade. Ezequiel viu algo eterno e algo futuro ao mesmo tempo. Aquilo que Ezequiel viu não era meramente uma profecia a respeito da restauração que aconteceria dos exilados voltando para Jerusalém. Ezequiel foi um menino de família sacerdotal, novinho, criado para exercer suas funções, alimentando a sua expectativa. Imagina aquele cara que o seu pai é pastor e o pai está preparando o seu filho para ser pastor também, sonhando com uma igreja, sonhando com o ministério. Ezequiel. E agora Ezequiel vive no pior momento da história de Israel. O povo é levado para o exílio. O exílio representa uma disciplina de Deus para não perder uma semente. Tem muitas pessoas passando por exílios na sua vida, porque na realidade Deus não quer perder uma coisa que você carrega.
a semente santa que há em você. Deus está atrás disso. Você vê Deus falando de Malaquias com Levi e Judá, porque Deus vem requerer a semente que eles carregam. A semente que eles carregam diz respeito ao propósito de Deus. E Deus vai até o final, Deus vai cumprir o seu propósito, queira você ou não. E quando Ezequiel começa a profetizar, ele está em Babilônia, no pior momento. Jerusalém foi totalmente destruída. Não havia esperança. Havia só escombros. Assim como muitos que estão tendo seus olhos abertos hoje, estão olhando, estão percebendo que muitas vezes, em muitos lugares, a igreja do Senhor está em ruínas, ainda que tenha templos bonitos, ainda que tenha templos sendo construídos de milhões e milhões e milhões de reais. A igreja está em ruínas. E Deus está chamando muitos dentre nós para profetizar nesses dias. É nessas horas que Deus começa a levantar pessoas que ninguém acredita. Um homem que vivia ali às margens do rio da Babilônia, sonhando com a restauração, e Deus mostra a Ezequiel: vem cá, Deus vai fazer assim com muitos dos nossos filhos. Vem cá que eu vou te mostrar o futuro de Israel e o futuro da igreja. Ezequiel não sei se ele tinha a dimensão do que ele estava vendo. Então Deus começa a mostrar algo para ele. Ezequiel 47, versículo 1 em diante. Depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíram as águas de debaixo de um umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente, e eis que corriam mais águas, desde a banda direita, águas que saíam debaixo do altar, do templo. Está tudo em ruínas, mas ele está vendo algo sendo reconstruído. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, as águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e já não era mais um córrego, já havia se tornado um rio, um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se pode atravessar. E me disse: viste, filho do homem? Você viu, Ezequiel? Você viu o homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse: estas águas saem para a região oriental, e descem a campina, e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier, por onde quer que entrarem estes dois ribeiros, esse rio, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão. E viverá tudo onde quer que entre esse ribeiro. Será também que os pescadores estarão junto dele, em El-Gedi até El-Eglaim. Haverá lugar para estender as suas redes, o seu peixe segundo a sua espécie. Será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para o sal. E junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda a sorte de árvore que dá fruto para comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. E o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Irmãos, Deus pega Ezequiel, tira ele para fora do templo,
mostra uma velha estrutura para ele e leva ele para andar do lado de fora, tirados para o lado de fora de velhos conceitos, de velhos princípios. E quando ele chega do lado de fora, ele percebe que debaixo da porta está saindo água. Então Deus faz uma coisa com ele. O Senhor pega e mede 1000 côvados e convida ele para passar, convida ele para andar sobre aquelas águas, e ele vai. Na palavra está assim: e fez ele passar. Ali ele conseguia ir. Assim como muitos de nós estamos, o que nós vivemos hoje ainda nós conseguimos viver. Nós estamos vivendo muitos ainda com os nossos próprios recursos intelectuais, emocionais, ministeriais. E agora Deus então pega, espera ele andar 1000 côvados e mede mais 1000 côvados. E ele vai, e agora também fez passar, ele foi. E agora a água não vai no tornozelo, vai nos lombos. E agora nos lombos já começa a dificultar um pouquinho. Nos joelhos, nos tornozelos, nos joelhos. E à medida que a água vai subindo, ele vai percebendo que vai ficando difícil ele se mover como ele se movia anteriormente. Ele percebe que o sacerdócio ali já começa a mudar. Alguma coisa está acontecendo na minha vida. Até que Deus leva ele, e aquelas águas dão no ribeiro. E ele chega no ribeiro e Deus faz a pergunta que é a chave para mim. É o grande mistério, para que você experimente a transformação que Deus quer. Então ele pergunta para Ezequiel: você viu, homem? E na hora que ele viu, diz a palavra que Deus o pega e o conduz pelo ribeiro. Ele vai, ele começa a viajar por aquele rio com o Senhor. E Deus o leva, porque vai chegar um momento, irmão, que tudo que você tem não é suficiente para fazer você continuar. Tudo que você carrega de recurso não é o suficiente para continuar em qualquer área da sua vida. Então Deus mostra, espera você chegar nesse lugar, que você percebe que não tem como continuar. É um momento chave para você. É o momento que fez Jacó parar em Peniel e lutar com Deus, porque ele não suportava mais quem ele era. Então Deus pega Ezequiel, viaja pelo ribeiro. Sabe aonde que dava essas águas, irmãos? No Mar Morto. Uma estrutura totalmente corrompida, morta, que não há vida absolutamente nenhuma. Mas as águas do santuário, de um novo sacerdócio, eles iriam correr, iria crescer cada vez mais. À medida que ela corre, ela cresce, e ela vai dando vida a tudo que ela vai tocando, de forma que ali haveria tanto peixe como no mar grande. Os homens lavariam as suas redes, estenderiam as suas redes, haveria peixe em abundância. O que Deus está falando é que o novo sacerdócio opera segundo o que flui do altar, não segundo uma estrutura morta. Ele não pesca em lugares como cisternas e lagos e charcos, porque Deus fala que uma velha estrutura, charcos e cisternas, seriam deixadas de lado, porque não há vida nisso. Muitos sacerdotes que Deus está falando, talvez vai olhar para trás e vai deixar tudo que tinham, porque na realidade aquilo não tinha vida. Agora, se você for pegar na Bíblia e ver o que Ezequiel está vendo, quer ver uma coisa? Abra lá em João 19. João 19, versículo 34. Olha o que Ezequiel está vendo, irmão. Ezequiel viu o novo sacerdócio surgindo, uma nova forma de ação dos céus, os céus entrando, invadindo a terra. No momento da cruz, versículo 32 de João 19: foram, pois, os soldados, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele fora crucificado. Mas vindo a Jesus,
e vendo já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu o quê? Sangue e água. À vista que os soldados tinham Cristo em cima, crucificado, ele vai e fura, e aquelas águas saindo por baixo dele, alcançando quem está embaixo dele. É as mesmas águas que Ezequiel profeticamente está vendo sair debaixo do templo, porque na realidade o templo não era mais um feito por mãos humanas. O templo ferido, saindo água, era o próprio corpo do Senhor Jesus. É quando ele entrou no templo e eles pediram um sinal, ele falou: eu só dou um sinal, vai ser destruído e em 3 dias será levantado novamente. Vocês vivem com cisterna, com charco, com lama, aonde não há vida. Eu estou falando de um rio que corre, que vai dar vida, e vida em abundância, e aonde tocar, isso vai sarar. Aonde ele for passar, é um outro nível de cura, irmão. É uma outra dimensão de cura. E se você for pegar em Apocalipse também, quando João vê a cidade celestial, ele fala também que há um rio cuja corrente alegra a cidade de Deus. E aquilo ali era um manancial para os santos. Deus, ele fez Ezequiel viajar naquele rio, porque é um lugar, irmão, que agora não é mais você que faz, é Deus que faz através de você. E Deus trouxe ele à margem de novo. E quando ele veio à margem, sabe o que ele viu? Porque agora ele começou a ver um monte de coisa, irmão. É impressionante, eu não sei você, mas parece que quando os seus olhos se abrem, a sensação que você tem: como que eu não conseguia ver isso? Como que eu não conseguia ver? Tá tão claro. Tanta parábola falando a respeito do reino, e eu confundi as coisas. E ele falou: vê essas árvores, porque diz, irmão, que até um pedaço de madeira seca, só no cheiro desse rio, só no cheiro, ela vai brotar de novo. E nós seremos como árvores plantadas junto ao ribeiro. E diz a palavra que essas árvores, falando de ministério, falando de homens e mulheres que entenderão o que Deus está fazendo, eles vão servir 2 coisas. Eles vão servir alimento e remédio para as nações. Eles vão servir alimento e remédio para todos que estão vindo. Uma multidão está vindo, e Deus quer curar, mas vai curar através de você. Porque diz que as suas folhas, quando der o sol, e o sol vai esquentar sobre todos. O sol ali, o calor, fala de provação, de luta, de guerra, de batalha, de sofrimento. Só que uma é a forma que um crente lida com o sofrimento. Ele está fazendo campanha para se livrar do sofrimento. E nós que vimos o reino, nós estamos entendendo o porquê do sofrimento. E esse sol faz esse daqui secar, desanimar, voltar para Emaús, desanimado. Agora o sol sobre esses daqui que estão que as suas raízes, elas se estendem para o ribeiro, para essas águas. Diz a palavra de Deus que o sol não vai secar suas folhas, que as suas folhas continuarão sempre verdes e darão frutos em sua estação. Irmão, o que Deus fala é que quem está nesse rio vai frutificar de forma natural. De estação a estação eles vão dar os seus frutos. Irmão, você já colocou o seu ouvido em qualquer pé de fruta? Num pé de laranja, numa macieira, numa goiabeira, já colocou? É impressionante, irmão. Impressionante uma coisa: você não escuta a árvore fazendo força. Saiu a maçã. Tem muito crente querendo fazer força para impressionar Deus. E Deus só quer que você... Deus só está marcando 1000 côvados e falando: ó, você quer vir? Aí você vai. Você pensa que no começo, talvez você pensa que está indo para uma coisa.
Você está perdendo o controle da sua vida. E você vai. Mas assim, no comecinho, com água no tornozelo, você nem sente. Você está ali brincando com a aguinha. Ei, Deus. Uma benção aqui, outra benção ali. E agora Deus fala, vamos andar mais 1000 comigo? E você pensa, quem andou até aqui, estou podendo mesmo. Você vai mais 1000. E agora as águas batem no joelho. Quando ela bate no joelho, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Do joelho para baixo, você já morreu. Naturalmente você já é perneta, já para quem está vendo de fora. Só tem do joelho para cima. Deus já conseguiu matar do joelho para baixo. E Deus pega então mais 1000. Filho, mais um pouquinho. Aí você chega no lombo. Irmão, quando chega no lombo, não tem mais como avançar. Porque daí ele só vai perguntar para você, viu? Você está vendo, filho? É aqui o negócio, o manto é aqui, não é lá. O que acontece é que tem muita gente ainda numa velha estrutura, olhando, brincando, escutando, né? O entretenimento, um falso entretenimento, barulho, festa. E está vendo até a água fluir, mas, para quê? Tá bom aqui. Começou até a enxergar, mas não quer obedecer. Quando você enxerga e não obedece, você não entra. Vou repetir, irmão, quando você enxerga e não obedece, você não entra. E Ezequiel foi até no lombo e falou, tá vendo, Ezequiel? Agora, olha aqui para mim. É como se Deus falasse, topa? Topa dar um tibum agora aqui? Topa você se jogar de cabeça? Porque aqui não dá pé. Daqui para frente não dá pé. Deus, mas eu fiz ministério até aqui. Foi tudo tão bem, deu tudo tão certinho. Irmão, o problema é esse, está tudo muito certinho. Tem crente muito certinho, Deus quer bagunçar a sua vida. Tem alguns que Deus quer bagunçar, irmão. E agora Deus... Mas funcionou tudo, Deus. Funcionou porque era numa estrutura. Eu quero você em outro lugar. Eu quero te transportar para um novo padrão de sacerdócio. Não de um velho testamento, de uma velha aliança, mas agora segundo a ordem de Jesus Cristo, a ordem de Melquisedeque. Agora, daqui para frente, você vai ser um homem que naturalmente ninguém vai saber de onde veio nem para onde vai. Assim como Melquisedeque, um sacerdote que ninguém sabe de onde surgiu. Um sacerdote que, quando encontrou Abraão, ele partiu o pão, deu o suco, só fazendo menção a Cristo. Ele deu Cristo para Abraão e ativou Abraão. É assim hoje. Um sacerdote que está no rio, ele encontra outro, reparte de si mesmo, dá Cristo e o cara é ativado. E ele começa a ver, e agora ele está no processo, andando mais 1000 côvados, até chegar no rio. E agora Deus pergunta para ele também, você topa? Quer seguir daqui para frente, mas não é como era antes. E agora tem que ter coragem, irmão. Você tem que ter relacionamento com Deus para mergulhar. E agora Deus pega você, e Ele pode te levar a mergulhar no rio. Mas Deus, era um mar morto. Ninguém dava nada por aquilo ali. Mas agora, irmão, não é mais morto, porque as águas do altar saíram e alcançaram o que estava morto e viveram. E agora você vai ser como uma árvore plantada, como Jeremias 7:8 também fala. E agora você vai servir de alimento e remédio para as nações. E se você for perceber a restauração que Ezequiel vê de Jerusalém, se você ler todo o capítulo, você vai perceber no final, no versículo 21 até o 23, que agora, na antiga Jerusalém, só havia lugar para as 12 tribos. Mas agora, depois que o rio invadiu, agora o Senhor diz para eles aceitarem os estrangeiros. Sabe quem são os estrangeiros?
eu e você. Agora Deus está falando, quando esse rio começar a fluir e a água sair da cruz, agora vocês, eu vou dar lugar para os gentios entre o meu próprio povo, e não vai haver distinção entre um e o outro. Lê ali. Ezequiel profetizou eu e você, irmão. Ezequiel profetizou o céu. Ezequiel profetizou o primeiro sacerdote sendo furado na cruz e derramando essa água. Mas era só uma água saindo do seu interior. Mas essa água, quando toca em você, ela vai crescendo e vai se tornando um ribeiro, um rio, até tomar conta e se tornar umas águas que não podem se passar somente a nado. Em nome de Jesus, Deus está querendo que você enxergue isso, para que você tenha coragem de ser conduzido por Ele. Vamos orar? Em nome de Jesus. Vamos adorar a Deus com aquela canção que nós abrimos o culto hoje, que fala que Deus está querendo nos levar. Eu amo aquela canção, porque ela tem sido a minha oração, irmão, a minha busca. Depois que você vê esse rio, irmão, você quer cada vez mais mergulhar. Quando eu ministrava isso nesses dias, 3 irmãos tiveram uma visão. E eles vieram me procurar. E Deus deu sonhos para eles, muito parecidos. E uma irmã me procurou e falou: pastor, eu sonhei algo. E Deus, Ele pediu para mim mergulhar. E eu fiquei lutando com aquilo, porque, irmão, para quem está acostumado com um velho sacerdócio, com uma falsa religião, você mergulhar é muito estranho, porque você perde o controle. Nós somos ensinados, irmãos, a ter controle, a ter tudo sob controle nas nossas mãos. Foi assim ou não foi? O ser humano gosta de ter tudo calculado. Eu fui criado assim. Quando eu vim para o Senhor e Deus pediu para me largar tudo por Ele, sabe como é que eu vivi, irmão? Hoje eu posso falar, eu rio disso, porque é triste. Eu ganhava uma oferta. E sabe quando o cara está começando a viver nessa, o cara passa mesmo os negócios difíceis. Eu ganhava uma oferta, eu dividia a oferta por 3, 5 meses, para ter controle. E Deus um dia falou para mim: filho, porque antigamente, eu era o cara de tudo calculado. E quando eu vim, e Deus pediu para me mergulhar, eu fui calculando. E Deus falou um dia: filho, não é assim. O maná não se guarda, filho. Eu não quero que você seja achado, segundo Lucas 12, louco. Essa noite mesmo pedirão a sua alma. E para quem tu tens acumulado? Porque para quem você tem acumulado, esse alguém tem legalidade para pedir a sua alma, sobre a sua alma. Por isso tem muitos crentes cativos de Satanás, porque Satanás tem legalidade, Mamon tem legalidade sobre ele, porque ele é um homem que guarda, amante daquilo ali, e ele se sente bem por aquilo ali. Eu falo, irmão, porque eu já fui um assim. E Deus falou: tem coragem, filho, mergulhe, viva a cada momento com intensidade, sem saber, porque até aqui você ainda tem uma noção, mas daqui para frente acabou. Pastor, mas eu sou empresário. E daí? Viva dessa forma sendo empresário. Ah, eu sou profissional liberal. Viva dessa forma sendo profissional liberal. Você pode depender de Deus, seja quem você for. Deus está falando de dependência, de andar junto, de saber a sua vontade. Deus quer mais de você. Na realidade, Deus quer mais você do que você quer Deus. Essa é a verdade. Deus quer muito mais eu do que eu quero Ele. Isso é constrangedor e animador ao mesmo tempo.
Deus vê algo em você que nem você vê, irmão. Por isso que você tem que conhecer a justiça. Por isso que ele fala em Mateus 6: buscai o meu reino e a sua justiça. A justiça é aquilo que pode transformar naquilo que você é, não naquilo que você é hoje. Na realidade, você não é o que você é hoje. Você é aquilo que ele te fez na eternidade. Salmo 139. Eu tenho um livro que eu escrevi todos os seus dias, antes que um deles existisse. Jeremias capítulo 1. Não diga, Jeremias, que você é uma criança, porque antes que você tivesse forma no ventre da sua mãe, eu te coloquei como profeta sobre as nações. A justiça pode te transportar desse lugar para quem tu és em mim. Justiça não é o que nós conhecemos como justiça no mundo. Isso é trapo de imundícia. Justiça é o que pode mostrar e tornar o seu ser aquilo que ele é na eternidade. Deus só está conduzindo nós. E aquela irmã falou: olha, eu estava no rio, na beira do rio, e Deus falou: olha, pula, filha. E ela ficou ali, pulo, não pulo, pulo, não pulo, e ela pulou. E à medida que ela foi entrando, ela viu daqueles imergíveis, aqueles submarinos pequenos que vai lá no mais profundo. Ela viu muita gente dentro deles, e eles iam cada vez mais para baixo, mais para baixo, mais para baixo. Chegou lá embaixo, ela viu uma nação. Uma nação. E a outra pessoa chegou: pastor, eu vi, havia um lugar com uma igreja, pessoas, muita gente, e o Senhor veio no meio deles e começou a cavar. Só que quando ele começou a cavar, não era um buraco que entrava, mas era uma água que saía e contagiava todos que estavam no ambiente, envolvia aquilo, todas aquelas pessoas. Por isso que Deus fala: se vocês, Nicodemo, se você nascer de novo das águas, da água e do Espírito, você vai ver. Na realidade, aquilo que Ezequiel viu era sombra, porque essas águas que você mergulha, você deixa de ser você mesmo e passa a ser aquilo que Deus vê em você. Em nome de Jesus, vamos adorar a Deus. Eu não sei você, irmão, mas eu quero mergulhar. Isso não é só... Muitas vezes nós lemos Ezequiel 47 como uma nova experiência. Olha, vamos mergulhar em águas mais profundas. Isso é um processo, irmão. Talvez hoje Deus está medindo mais 1000 côvados para você e falando: filho, você quer vir? É você que tem que ir. Até os lombos você vai. Tem gente que está esperando lá na porta do templo ainda. Irmão, Jesus é a porta, já saiu água dele. Agora você tem que obedecer. Segue aonde essas águas estão indo. Essas águas vão para as nações, irmãos. Essas águas vão para curar as nações. Em nome de Jesus, adora a Deus um pouquinho.
Glória a Deus.